Olá, seja bem-vindo a mais um Raw Podcast. E hoje eu estou muito animado para poder falar de um assunto que todos nós passamos, que é problema. Nós passamos constantemente por situações difíceis e muitas vezes nós subestimamos o poder que um problema na nossa vida tem. Esses momentos de dificuldade, de aperto, de angústia, são os momentos que nós podemos crescer mais na nossa vida. São os momentos que podem impulsionar a nossa vida para um outro nível que nós não teríamos a força nem a determinação de ir se nós não tivéssemos passando ou passado por aquele problema. Então vamos aprender hoje coisas interessantes. Você breve e o mais direto possível para que você possa aí tirar prints na sua tela e guardar essas frases no seu coração e, se possível for, aplicar elas na sua vida também, assim como eu tento aplicar todas elas na minha. Para mim é um peso muito grande trazer essas frases que são pensamentos que eu tenho e que às vezes eles são tão altos, vamos dizer assim, que é difícil para eu também colocar em prática. Mas eu falo no sentido de eu poder me comprometer com essas coisas que eu falo e também me esforçar a viver com coerência com relação àquilo que eu falo e aquilo que eu gravo aqui para vocês. Vocês sabem que eu faço esse podcast em primeiro lugar para que eu possa deixar algo gravado para os meus filhos. Eu quero muito que meus filhos em algum momento assistam e aprendam e vejam como que o pai deles pensa. Às vezes a gente não tem muito tempo para a gente poder passar todo o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida para os nossos filhos e para as pessoas que a gente ama. E eu vejo que gravar um podcast é uma opção muito legal de deixar registrado aquilo que passa dentro dessa cachola aqui e, consequentemente, poder também acrescentar na vida de vocês algo de interessante. Então vamos lá para a primeira frase. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque hoje eu tenho certeza que você vai chegar até a arrepiar com o que está escrito aqui, porque são coisas que nós vivemos e nós passamos. Então vamos lá. Primeira frase que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: o seu problema é o seu melhor amigo. Os desafios que você enfrenta hoje são os responsáveis pelo seu crescimento amanhã. Muitas vezes a gente não vê os problemas, né, como algo bom. Na maioria das vezes, quando a gente passa por um problema, a gente sente, poxa, por que que eu estou passando por isso? Pô, não queria estar passando por isso. Eu não merecia passar por isso. E são as coisas que passam pela nossa cabeça. E outras vezes passa por nossa cabeça também, falei, poxa, o que é que eu fiz de errado para merecer isso, né? Para poder estar passando por essa situação. Mas se a gente mudar o nosso foco um pouquinho, a gente vai perceber que ao longo da nossa vida, as coisas que nós passamos de problema foram as coisas que mais nos ajudaram. Só que a gente esquece. Toda situação problemática que a gente teve na vida são essas situações que a gente conta hoje como ensinamento. É ou não é? A gente passa por várias situações na vida e a gente fica na hora do momento, fala, nossa, que negócio ruim de passar, mas depois que você passa, é aquilo, é exatamente aquilo que você vai contar para as pessoas que talvez estejam passando por coisas parecidas e porque você venceu aquela situação, você tem autoridade para poder falar sobre aquilo e muitas vezes evitar com que outra pessoa passe por aquele problema. Então, quando a gente passa por um problema, a gente tem que mudar o nosso foco e a gente tem que parar de perguntar por que que isso aconteceu comigo, para aquela frase que eu gosto muito, né? O que que essa situação está querendo me ensinar? Ou em vez de por que que eu estou passando por isso, para que que eu estou passando por isso? Qual é o ensinamento escondido dentro dessa situação? Porque eu tenho certeza que se você mudar o foco um pouquinho, você vai conseguir entender que os problemas que chegam às nossas vidas são falhas que nós temos no nosso viver, que eu acredito muito que Deus permite certas coisas que cheguem até nós para que a gente possa enxergar o que a gente não estava vendo.
Às vezes, quando a gente está muito perto de alguma coisa, a gente não consegue ver os detalhes, né? Mas quando a gente se afasta, e isso acontece muito no problema, né? Você, às vezes, você olha de longe e fala, não, peraí, o que está acontecendo? Por que que esse problema chegou até mim? O que é que eu errei? O que é que eu falhei? E mesmo que não seja algo que você errou, falhou, se você prestar bastante atenção, você vai achar sim coisas que podem melhorar e que podem evitar com que você passe por esse problema de novo, que essa, na verdade, é a grande sacada. Passou por um problema uma vez, poxa, por que que eu vou ter que passar de novo? Você tem que sair desse problema mais forte, mais sábio e colocar as proteções necessárias para que você não passe de novo pela mesma coisa. Passar pela mesma coisa, né? É como diz aquele ditado, né? Errar é humano, continuar no erro é burrice, né? Algo assim, né? Fazer de novo, errar de novo é burrice. E é realmente, a gente precisa entender o porquê das coisas e para quê que a gente está passando por essa situação, para que a gente possa ver as coisas de forma diferente. Então, analise sempre quando você estiver passando por um problema. Para que que eu estou passando por isso? Por que que eu preciso passar por essa situação para poder enxergar aquilo que eu não estou vendo? O que é que eu não estou vendo na minha vida que permitiu com que eu passasse por esse problema? É muito importante a gente analisar isso e buscar a fundo, buscar a fundo. Se tiver que ficar triste, fique triste. Vá, se tiver que chorar, chore. Se tiver que pedir ajuda, peça. Mas entenda o porquê que você precisou passar por isso, porque existe um porquê, existe um propósito. Talvez você não consiga entender na mesma hora, mas eu tenho certeza que em algum momento você vai entender. Vamos lá para mais uma? Mantenha a calma no meio da tempestade. Acima da tempestade, o sol continua a brilhar. Eu coloquei essa frase aqui porque essa frase, para mim, eu escutei uma vez um pregador falando algo sobre isso, eu não lembrei exatamente a frase, mas ele deu um exemplo que para mim me marcou muito, que é a questão de você estar num lugar e tem uma tempestade, está ali chovendo e tal, você está sentindo aquela chuva, né? Aquela pressão ali da tempestade e tal, mas aquilo ali é real, está existindo, você está vivendo, mas ela é uma realidade temporária. Acima da tempestade, o sol continua a brilhar do mesmo jeito. Uma hora a tempestade vai passar e o sol vai voltar a brilhar. Então é muito necessário e muito importante, toda vez que a gente estiver passando por um problema, uma tempestade, manter a calma. Manter a calma, respirar fundo e começar a entender e dar micropassos no sentido de ir buscando a saída, a solução. Porque se você se afoba demais no meio de um problema, é igual areia movediça. Você se bate demais, você afunda mais. Você tem que saber quais são os movimentos, os passos. E, obviamente, que ninguém nasce sabendo, e muitas vezes a gente vai passar por problemas que a gente não vai saber como funcionar, como sair mesmo, como que funcionam as coisas, e a gente vai depender 100% da graça e da misericórdia de Deus, porque a gente realmente não sabe o que fazer. Mas eu tenho certeza que, mesmo nesses casos, a gente consegue tirar ensinamento deles. E se você usar de sabedoria, de entendimento, e se fizer as perguntas certas, você vai achar o porquê, os propósitos e a razão a qual você passou por aquilo. E vai ver que você saiu daquele problema mais forte. Mas mantenha calma. Uma das coisas que eu mais escuto no meu dia a dia, na minha vida, e de muitos amigos principalmente, é o seguinte: eles falam pra mim: "Cara, como é que você passou por essas coisas sorrindo, feliz, dançando, cantando, sendo gente boa com as pessoas? Eu estaria trancado no canto e tal". E eu, na grande maioria das vezes, o que eu respondo pra eles é: eu tenho fé que as coisas vão mudar, que essa realidade ela é temporária, que essa situação que eu tô passando agora, ela só tá me indicando coisas que eu preciso melhorar para ir para um outro nível. Mas eu não fico preso no problema, eu raramente fico pensando no problema, eu sempre estou buscando a solução. Eu passo muito pouco tempo remoendo, problemas, tem gente que passa dias remoendo problema. Eu, por exemplo, hoje eu recebi
um bad review, né, que chama aqui, né, um review negativo de uma cliente extremamente problemática, mentindo no review, falando um monte de coisa que não era verdade, mas porque tá chateada e tal, e ela falou um monte de abobrinha. Eu li, obviamente fiquei com raiva, falei, cara, que pessoa mau caráter de falar um negócio desse, uma mentira, só porque ela não conseguiu tirar de mim o que ela queria, que era dinheiro. Então, ela foi e escreveu aquilo ali, um monte de mentira. Mas, por outro lado, logo depois que passou aquele momento de raiva, eu já comecei, número um, tentar responder e explicar aquele review negativo do que foi real, a situação real, com honestidade, falando corretamente, o que foi a situação. E logo em seguida, depois disso, eu comecei a pensar o que eu poderia aprender e fazer para que eu não tivesse que passar por isso de novo. Então eu já vou ali refletindo sobre a situação que aconteceu, o que eu poderia melhorar, o que eu poderia fazer diferente, para que eu possa continuar minha vida sem estar sempre repetindo o mesmo problema. Então é necessário manter a calma, manter a estabilidade emocional na hora que você está no meio da tempestade e entender que vai passar. É tempestade, está chovendo, está forte, mas o sol continua a brilhar além das nuvens. Vai passar. A diferença é que se você se desgastar muito no meio desse problema, no meio dessa tempestade, talvez você acabe estragando coisas que têm muito mais valor, né? Amizade, família, relacionamento, por causa do seu estresse, da sua angústia. Você talvez acabe descontando em pessoas que não precisa descontar os problemas que você está passando. Então, é necessário manter a calma e entender que o sol continua a brilhar mesmo, né? Não mesmo, né? O sol continua a brilhar acima das nuvens, acima da tempestade. Então, mantenha calma, busque abrigo, busque o que pode ser feito para poder resolver a situação. Busque coisas que possam te ajudar a sobreviver em meio à tempestade. Se tiver que se abrigar, se abrigue. Se tiver que buscar um cobertor, busque. Faça o que tiver que fazer, mas entenda que a tempestade vai passar. Vai passar. Mantenha calma, respire, coloque sua fé onde tem que colocar e aprenda com a situação e tenha certeza que se você passar por uma tempestade de cabeça erguida, em paz, em calma, isso te dá uma autoridade tão grande, porque as pessoas ao seu redor vai ver que você passou pelo que passou, mas passou de cabeça erguida. Passou sem abrir a boca para reclamar em nada. Passou resolvendo o que tinha que resolver. E quando menos se esperar, essa situação vai ter te fortalecido no nível maior e você vai estar muito mais abençoado, muito mais próspero, muito mais feliz, muito mais forte. Tá bom? Vamos para mais uma? Onde não há saída, crie uma. Toda parede tem uma porta invisível para quem se recusa a desistir. Isso aí é uma parada que eu gosto muito de refletir sobre isso, porque muita gente vê a situação da vida dela sem saída. Muita gente não consegue enxergar a saída e realmente muitas vezes não tem saída normal, natural, vamos dizer assim, né? Não existe. Às vezes se você tiver, por exemplo, num beco sem saída, literalmente, né? Ele é um beco sem saída. Você entrou no lugar, tá um beco sem saída. Aí você pode dizer, uau, ele é sem saída. Não, ele não é sem saída. Você pode sair por onde você entrou. Pode ou não pode? Se você tiver numa caixa no meio do, sei lá, do deserto, certo? Uma caixa tá ali e tal, o cara foi, pegou, você puf, botou ali dentro. Você vai falar assim, nossa, estou na caixa, num cubo sem saída. Tem saída? Tem. Para cima. Obviamente você não consegue subir, pular na altura talvez dessa caixa alta, mas que existe saída? Existe. Talvez vai ser necessário alguns outros recursos que você não tenha para sair, mas que existe saída. Então, eu sempre penso assim, quando eu me vejo numa situação onde eu não tenho o que fazer, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é o seguinte:
eu não consigo enxergar ou eu não tenho os recursos para sair desse problema, mas que existe, existe. Se eu tivesse algum amigo com helicóptero, me pegaria ali por cima da caixa e me tiraria. Então eu não tenho esse amigo com helicóptero, talvez, né? Tô dando exemplos assim só para a gente abrir a cabeça, tá? Mas sempre existe uma saída. Talvez a saída para alguma coisa muito apertada é força. É força. Às vezes dentro de nós existe tanta força que a gente nem imagina. Se a gente, você já viu alguns notícias e tal de pessoas que chegaram a levantar carro porque tinha uma pessoa embaixo, na força do braço, força que a gente nem imagina que tem. Pessoas que seguraram outras para não cair na mão, no punho e tal. São as forças que existem dentro de nós e às vezes, na verdade, grande parte das situações complicadas que nós vivemos é necessário muita, mas muita força. É necessário você romper por dentro ali uma força que você não nem sabia que tinha, mas é fazer com mais força, fazer com mais intensidade, fazer mais. Muitas vezes a gente não vive a vida que a gente quer viver, não é porque a gente esteja fazendo algo errado, mas a gente está fazendo pouco. Por exemplo, se você vende alguma coisa e você vende, sei lá, dois clientes por semana de algo, e você não está com a vida que você queria, o problema não é nem o trabalho, nem às vezes nem o produto, nem o que você vende, é a quantidade do que você vende. Então você tem que empenhar mais força. Então existe saída para essa situação financeira. Você tem que empenhar mais força, vender mais, ligar mais, mandar mais e-mail. O problema na grande maioria das vezes, é que as pessoas não fazem. O problema do ser humano, e principalmente as pessoas que passam por dificuldade financeira, é porque elas não fazem o que precisa ser feito. Todos nós sabemos o que precisamos fazer para ganhar mais dinheiro. A questão é que dá trabalho. E as coisas que dá trabalho a pessoa não quer fazer. Dá trabalho aprender, dá trabalho estudar, dá trabalho ligar, dá trabalho ir atrás, correr, fazer isso, fazer aquilo, dá muito trabalho. Então, a diferença na grande parte das vezes, das coisas que eu observo, o problema da pessoa não é o trabalho que ela faz, o lugar que ela tá, não é nada disso. O problema é a quantidade de esforço que ela coloca para fazer o dinheiro dela. Se ela vende uma coisa, principalmente pessoa que vende algo, tá com dificuldade, tá? É porque você tá vendendo pouco, porque você tá fazendo pouco. Liga mais, fala mais, manda mais e-mail, manda DM no Instagram. Se você passar o dia inteiro mandar 100 DMs no Instagram, ali mensagem ali no Instagram para pessoas do seu nicho ali, eu tenho certeza, pelo menos uma ou duas vai responder de volta e ela de repente vai fazer algum negócio com você. Então, é o esforço realmente, é a força. Então, onde não há saída, crie uma. Se você não tem jeito, abre a mente e fala assim, cara, eu tô num lugar, numa situação que eu não tenho o que fazer. Mentira. Eu tenho o que fazer. Eu só não sei o que fazer. Eu vou buscar o que eu preciso fazer para sair dessa situação. Então, toda vez que vier na sua cabeça assim, nossa, tô numa situação que eu não sei, não tenho o que fazer. Mano, não sei o que fazer é até legal, mas se você não sabe o que fazer, mas não faz nada para saber o que tem que fazer, também é um problema. Mas quando você fala, não tenho o que fazer, você está dando uma baita de uma desculpa e está perdendo uma grande oportunidade de sair dessa situação mais forte. Então, não saber o que fazer, mas querer saber o que tem que ser feito, ótimo. Mas não saber o que fazer, não querer fazer, aí, mano, fica aí no seu problema para sempre, no ciclo vicioso do que você está vivendo para sempre, porque não vai sair. É necessário criar uma saída onde não tem saída e existe sim sempre uma porta invisível para quem se recusa a desistir. Se você não desistir, se você tentar, vai aparecer, o universo vai conspirar ao seu favor, Deus vai fazer algo por você se você não desistir. Se você não desistir, não é que Deus vai chegar assim, vou te dar um negócio, não. É igual aquele negócio, eu vou ganhar dinheiro. Filho, dinheiro não se ganha. Se você tá achando ainda e fica falando, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Não, você não vai ganhar dinheiro. Ou você vai fazer o dinheiro, ou você não vai ter dinheiro. Você tem que ir fazer dinheiro. Ganhar dinheiro, não, ninguém vai te dar dinheiro. Eu vou ganhar. Quanto que eu preciso ganhar? Quando você quiser pensar que você vai ganhar, você nunca vai ganhar dinheiro. A não ser aí no Tigrinho ou na Loto e tal. Mas também se você nem jogar, você também não, a chance de você ganhar é muito pouca. Você tem que fazer o dinheiro. Tem que fazer, conquistar o dinheiro. Você tem que fazer acontecer. Tire essa palavra de eu tenho que ganhar dinheiro. Não, eu tenho que fazer o dinheiro. Eu tenho que conquistar o dinheiro. Eu tenho que
fazer o que precisa ser feito. Na verdade, é melhor ainda você pensar assim: eu tenho que ajudar alguém e ser recompensado por isso. Eu tenho que buscar uma forma de ajudar alguém. Eu tenho que solucionar o problema de alguém. Se você solucionar o problema de alguém, você vai ser recompensado por isso. Se você solucionar o problema de 1.000 pessoas, você vai ser recompensado em milhares. Você vai, se quiser, né, aumentar essa escala aí, você vai para milhões, bilhões. É solucionar o problema de alguém. Né? Busque as pessoas que precisam de algum problema, que tem um problema que precisam da solução, do que você tem como solução, e você vai ser bem sucedido. Mas é necessário força, é necessário não desistir, é necessário entender que existe uma saída. Talvez você não está enxergando, ou talvez é necessário uma força bruta, monstruosa, para tirar você dessa situação e abrir a porta que precisa ser aberta. Muita gente fala assim, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E aí usa isso no seu dia a dia do trabalho, né? Sendo que essas coisas são espirituais, gente. Não mistura as coisas. As pessoas espiritualizam muito as coisas da vida, colocam texto fora de contexto para justificar, às vezes, as coisas que a pessoa não tem a coragem, a força de fazer. Isso me dá uma preguiça. Me dá preguiça. Ah, no tempo de Deus. No tempo de Deus, Deus não está nem no tempo. O que no tempo de Deus faz? Deus te deu o tempo. O tempo de Deus é o tempo que você tem de vida. Você tem que fazer acontecer. Você tem que ir buscar as coisas. Não vai acontecer nada se você não fizer nada. Esqueça isso. Porque senão você estaria indo contra a própria lei de Deus do plantio. Se você não plantar nada, você vai colher o quê, cabeça dura? Não vai, esqueça isso. Se você não fizer por você, Deus não vai fazer por você. O que ele tinha que fazer por você, ele já fez. Ele já fez. Agora a bola tá no seu campo, mané. Vai pra cima. Faz o que tiver que fazer, é você. É você, obviamente. Deus pode te guiar, Deus pode te dar força, pode, mas não espiritualize tudo. Não espiritualize, principalmente com relação a finanças. Quer ver uma outra coisa doida, né? As pessoas falam muito sobre a questão de mamon, do dinheiro, né? Não adorar o dinheiro e tal, e tal, e tal. Mas, caramba, a quantidade de pastor rico, né? Você vai entrar nas igrejas e só fala de dinheiro, caramba. Eles só falam de dinheiro. É dinheiro, 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 dinheiro. Cara, pelo menos fora você escuta pessoas falando outras coisas. Na igreja, mano. Hoje em dia, a grande parte das igrejas só falam de grana, só falam de dinheiro. E o que é que. E aí é a coisa mais engraçada, né? Tipo assim, se te entrasse muito dinheiro e tivesse fazendo algo significante pela sociedade, pelas pessoas que realmente precisam, mas não faz nada. Se você é membro da própria igreja, eu já vivi isso, tá? Se estiver passando situação difícil financeira, você deu seu dízimo, deu sua oferta, 10 anos tá lá, você tá passando por uma situação financeira, e se você precisar do dinheiro da igreja para te ajudar a pagar uma conta, você não vai ter. Comenta aí depois aí se alguém já teve. Não vai ter, mano. Não vai ter. Então, muito cuidado com espiritualizar muito as coisas, cara. Deus não tá nem aí se você ganha dinheiro, se você não ganha dinheiro. Cara, Deus não tá nem aí pra isso. Deus tá aí Deus tá preocupado com o seu coração, com sua fé nele. Se você acredita que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida, Deus está preocupado com essas coisas. Com relação às coisas materiais, faz seu corre, cara. Faz o seu corre, faz acontecer. Para de escutar balela. E você não precisa ser um cara, né, avarento, usurpador, enganador. Não, trabalha para ter uma vida que você se sinta bem, que tenha o conforto necessário para você cuidar das suas coisas. Se você quiser e puder, tiver condições emocionais, condições físicas, condições intelectuais de administrar maior quantidade de dinheiro, faça. Mas tem muita gente que não tem. Muita gente com muito dinheiro pira o cabeção e faz um monte de besteira. Então, queira ter dinheiro suficiente para você poder viver bem, mas que também não seja uma loucura, né? Quando você tiver esse dinheiro, não vai fazer um monte de besteira, porque não vale a pena. Não vale a pena, na verdade. Você vai perder tudo e vai acabar perdendo tempo de vida e vai descobrir que a felicidade não estava em nada disso e você
só se lascou. Então, tenha cuidado para não espiritualizar demais as coisas. Vamos para mais uma? Os desafios moldam os fortes, que extraem aprendizado de cada cicatriz. Resiliência é conseguir transformar dor em sabedoria. Interessante demais isso, porque, cara, a questão da resiliência se fala muito, né? Da gente permanecer, né? Buscar continuar ali, não desistir. Eu falo muito sobre isso no meu dia a dia também. Eu me considero uma pessoa muito resiliente, eh, com muita paciência, tranquilidade para chegar onde eu quero chegar. Tem dias difíceis? Tem. E te confesso que a maioria dos dias são difíceis. Parece que eu sou um caçador de dificuldade. De verdade. Meus dias são difíceis, mas e as pessoas talvez que enxergam de fora devem ficar doidas, como é que o cara consegue isso aí? Como é que o cara consegue administrar? Mas é simples. Eu foco na onde eu quero chegar. São os desafios realmente que vão mudar a nossa vida, né? Muita gente fala isso, a gente tem que sair da zona de conforto, e muita gente faz piada também. Pô, trabalho tanto para ficar na zona de conforto e agora você quer me mandar sair, né? Os coaches, né? E isso é bem relativo também, tá? Zona de conforto e conforto em si, né? De vida, vamos dizer assim, né? São duas coisas completamente diferentes, tá? Você pode ter conforto dentro de casa, ter uma vida confortável e estar confortável com coisas que não deveria ser mais presentes na sua vida, né? Aquilo que o Paulo Vieira fala, né? A gente vive a vida que tolera, né? No caso da zona de conforto, tá mais ligada aí a essa tolerância, né? Você tolera uma vida medíocre e por isso que você vive ela. Porque se você não tolerar ela, você não vai viver. Mas vamos voltar aqui. Desafios moldam os fortes que extraem aprendizado de cada cicatriz. Ó, eu tenho bastante cicatriz na vida, tá? Eu já passei por um monte de coisa. Tenho 43, vou fazer 44 agora. Eu já passei por muita situação difícil nessa vida. Cara, vim para os Estados Unidos muito novo, $100 no bolso, na cara, na coragem. Cara, eu chimbei nesse país aqui. Eu passei por cada situação aqui que, se eu um dia parar só para falar sobre as coisas que eu passei aqui, você vai ficar impressionado tanto de coisa. Foram pelo menos os 10 primeiros anos aqui, foi uma atrás da outra. Eu vivi problema em cima de problema. Saía de um, entrava em outro, saía de um, entrava em outro. Mas era o problema era tão grande, as coisas que eu fazia, eu não fazia a mínima ideia de como resolver certas coisas, que eu só me apeguei em Deus. Eu falei, Deus me dá sabedoria, porque eu não sei. Tenho 19 anos, tenho 20 anos de idade, uns problemas gigantes, uns negócios que eu não. Eu falei, cara, como é que eu faço? Não sei. Não sabia nada da vida. Nada da vida. Mas me forçou a amadurecer e eu busquei a sabedoria em Deus, literalmente em Deus. Para mim, o livro de Provérbios era, vamos dizer assim, o meu guia de sabedoria. Eu buscava ali dentro, eu falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa aqui, será que tem alguma coisa aqui para aprender e tal? E aí, às vezes, eu lia alguma coisinha ali que me dava um estalo, eu falei, caraca, é assim que eu vou, é por aqui que eu vou. E depois, obviamente, eu fui crescendo, amadurecendo e comecei a ler muitas coisas sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre livros de negócios, né, de business e tal, de vendas. E aí eu fui ali crescendo e aprendendo, mas no começo muito problema e muita cicatriz. Então hoje eu falo o seguinte, para me tirar do sério é bem difícil. É bem difícil eu conseguir me tirar do sério. Eu sou um cara muito tranquilo assim com relação a tudo da vida. Eu sempre mantenho a calma. Só que tem uma coisa que é o seguinte, vamos dizer assim, né? Essa calma ela só é virtude quando você tem a capacidade de causar dano, sabe? Por exemplo, se eu sou calmo demais porque eu sou apático à situação, né? Ou então vamos supor, se eu sou, vamos dizer assim, pacífico demais porque eu tenho medo de entrar numa briga, isso não é virtude, né? Isso é um problema. Mas se eu sou pacífico, sabendo que eu posso arrebentar um na porrada se precisar, né? E tenho capacidade para fazer isso, aí é outra história. Então essa passividade no sentido de ser um cara pacífico,
é uma qualidade, porque eu tenho capacidade de causar dano. Então, tem certas coisas que elas só são virtudes se você tem a capacidade de fazer o contrário. Se não, não, né? Se não, não. Por exemplo, fidelidade só é uma virtude se o cara tem, tipo, se tem a capacidade de fazer alguma coisa errada. Se o cara é um cara que não tem a capacidade, nem a testosterona, nem a beleza, nem nada, tipo assim, ninguém vai querer o cara anyways, né? Qual é a virtude de ser fiel? Nenhuma. Ninguém te quer mesmo. Às vezes é até, tipo assim, como que eu posso explicar isso? Às vezes o cara é mais suscetível até a fazer besteira, porque não tem essa. Se alguém tivesse piscar pra ele, o cara ficar louco, né? Então, quando você tem a capacidade de fazer mal, ou fazer um dano, ou causar um impacto, fazer o contrário é uma virtude. É uma virtude. Mas, se não, se você não tem capacidade de fazer dano, ser um cara pacífico não é virtude nenhuma. É simplesmente a sua falta de capacidade mesmo de causar dano. Então, por isso você é pacífico. Se alguém vir pra cima de você, você apanha. Então, você evita tudo. Então, essa, não é esse o caminho. Mas o desafio que nos deixam fortes, que trazem um aprendizado através dessas cicatrizes, tem certas coisas dentro de mim que eu olho e eu me lembro do que eu passei, do que eu vivi. E, cara, isso me dá uma força. Me dá uma força gigante de não querer passar de novo, de tentar lembrar o que é que eu fiz de errado e não passar. E também a tranquilidade de saber que eu já passei e venci. Falei, cara, tipo assim, né? Nessa parada aí eu sou formado. Não me abala. Tipo assim, o diabo veio pra cima de mim com certos problemas. Eu falei assim, cara, vem com outra, porque esse aí, filho, você já veio antes e já ganhei. Tipo assim, nem esquenta a cabeça com você. Deixa de palhaçada, vai encher o saco de outro. Nesse caminho aí, né? E a resiliência é conseguir transformar dor em sabedoria. Isso aqui é massa demais. Cara, se você conseguir, ao longo da sua vida, resistir os problemas, as situações difíceis e conseguir transformar essa dor em sabedoria, cara, você vira imbatível. Imbatível, nada te abala. Nada te abala. Você vai passar uma imagem até de arrogante. Porque você vai ver um problema assim, nem esquenta. Semana que vem eu tô de boa. Segura as pontas aí que semana que vem. Veio tal coisa pra cima de mim. Veio. Semana que vem eu volto mais forte. Vou resolver isso aqui. Peraí, eu falo assim, olha pro lado, eu vou ali resolver e já volto. E quando você volta mais forte. Então, assim, as cicatrizes da vida nos ensinam muito. Trazem pra nós o senso de que eu já venci isso antes. Deus já fez algo por mim antes. Ele vai fazer de novo. E também conseguir transformar a dor do sofrimento, da situação difícil em sabedoria. Isso aí é fantástico demais. Para encerrar, eu quero trazer isso aqui, ó. A vida vai testar sua paciência antes de te entregar recompensas. A espera só machuca para quem não entende que cada segundo tem um propósito. Não sei se essa frase está escrita corretamente, não. A vida, como é que a espera só machuca quem não entende, né? Não sei porque eu botei um para aí, né? A espera só machuca quem não entende que cada segundo tem um propósito. A vida vai testar sua paciência antes de te entregar recompensas. Isso aí é uma grande verdade. E se você não vencer os problemas e as situações da sua vida, se você não conseguir passar com calma, entender o porquê que você está passando por aquilo, qual a razão de que você está passando, aprender a esperar. As coisas não se resolvem e não se constroem da noite para o dia. Tudo que a gente coloca no nosso coração para fazer, a gente sempre vai demorar mais tempo para concluir do que o que a gente imaginava. Quando a gente começa a sonhar, a fazer as coisas, a gente acha que ano que vem eu tô rico. Não funciona assim. Às vezes você não tem nem estrutura para riqueza. É necessário preparo para você não destruir a você mesmo e a sua família e as pessoas ao seu redor. Tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura emocional. Você tem que vencer certas coisas, certas tentações na sua vida. Você tem que aprender a ter a tranquilidade de pensar com clareza.
a força e a coragem para dizer não para certas coisas. Tem que ter responsabilidade e tudo isso leva tempo. Tem que saber esperar. Existe o momento de colher, mas grandes coisas que você quer colher não nascem. As árvores, né, que têm frutos grandes e tal, elas não dão fruto rapidinho. Não adianta, não adianta. Você tem que entender que o tempo vai passar do mesmo jeito. Você precisa plantar, passar por problema de cabeça erguida, levanta a cabeça com fé, vai para cima do que tem que resolver. Não fuja do problema, aprenda a administrar. Aprenda a olhar no olho do problema e falar assim: "Ah, é? Você tá vindo para cima de mim? Eu vou para cima de você com mais força ainda", né? Não fuja do furacão, vai pro centro, vai pro olho do furacão ali que é mais calmo. Se ficar do lado de fora, é vento batendo e casa rodando um monte de coisa. Mas eu tô falando isso metaforicamente, tá, gente? Pra dentro do furacão, centro, o olho do furacão é calmo. Tá um problema, aquela zoada, aquelas coisas tudo acontecendo, você não sabe fazer, cara, corre pro meio do problema. Vai pra cima do problema. Qual é o problema? Qual é o cerne do problema? É esse? Eu vou atacar ele direto. Val. É isso aqui? Pau. Vou atacar, vou fazer as coisas acontecerem. Mas entenda que a vida vai te testar na paciência. Nós, como pais, a gente não tem coragem de dar para o nosso filho um carro antes de que ele tenha maturidade para dirigir. Deus, o universo, do jeito que você quiser chamar. Eu chamo Deus porque, primeiro, que eu acredito em Deus. Tá? Para mim é impossível não acreditar em Deus, na existência de Deus. Se você pegar alguns videozinhos desses caras cientistas inteligentes pra caramba e tal, você vai ver que no final das contas, cara, por mais que você use aí a matemática, tudo que você quiser fazer, no final das contas vai ter coisa que não tem como explicar. Você vai precisar de mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar em Deus. Então, eu falo Deus, mas muita gente fala o universo. Então tá, o universo que Deus criou, então vai conspirar ao seu favor. Mas, voltando no assunto, a gente não tem a coragem de entregar para os nossos filhos um carro, a chave de um carro, quando ele não tem maturidade para dirigir. Deus, da mesma forma, ele não vai permitir que algo chegue à sua vida de forma saudável, tá? Aí, porque eu também não quero entrar falar que o diabo também dá coisas, mas ele não vai entregar na sua mão algo que vai te destruir. Nenhum pai faria isso. Então você precisa estar pronto para poder ter estrutura para conseguir sustentar aquilo que a vida pode trazer nas suas mãos. Isso demora tempo, demora tempo. Nós vamos vivendo, crescendo, melhorando, nos conhecendo, entendendo como que funciona certas coisas e aprendendo que em detalhes, nos detalhes é que estão a diferença. Eu treino judô e jiu-jitsu há muitos anos, né? Judô, acredito, desde 89, sou velho, hein? Então, mais de 30 e tantos anos que eu treino judô, né? Obviamente não treino todo dia e tem muitos anos que eu também não vou para uma academia de judô. E jiu-jitsu também, desde 98, a primeira aula que eu fiz no Brasil de jiu-jitsu, e vim para aqui para os Estados Unidos e continuei treinando jiu-jitsu. Hoje, eu com a idade que eu tenho, eu já não tenho, obviamente, né, a força, né, a explosão, tudo em mim me dói, os dedos dói, os ombros dói e tal. Mas eu vejo que como que faz diferença o detalhe que você passa a vida inteira ignorando. No judô, cara, o detalhe da pegada, da munheca, da posição do quadril, de olhar para a posição certa, são coisas que a gente não presta muita atenção, acha que vai na força, né? E muitas vezes na força vai. Principalmente quando você é novo, na força vai na força. Mas você vai ficando mais velho, você vai falar, cara, não pode. Você vê aqueles japonesinhos lá, tem que ter um jeito mais certo, mais eficiente, e você vai vendo que é o detalhe. É no detalhe, pau. É o detalhe do pé, é o detalhe. Né? Igual eu gosto daquela frase do Paulo Musi que fala que jiu-jitsu é xadrez com o corpo.
E realmente o jiu-jitsu ele me dá uma clareza mental gigante e também me deixa muito humilde, porque a gente chega na academia e a gente apanha. Apanha de verdade, tá? Arranca a cabeça nossa com carinho, né? Do amigo ali, o braço, leva pra casa, mas com muito respeito, muito amor e carinho. Mas é realmente um xadrez com o corpo. Cada movimento tem um outro movimento e ali vai indo, né? E te dá essa sensação, esse discernimento de que o detalhe faz muita diferença. Então, para muita gente vencer, sair do problema, não repetir as coisas que vive, é coisa de detalhe. Você está muito próximo. As coisas grandes você já dominou. Cara, você já tá fera. Mas é o detalhe. É o detalhe. É o negocinho escondido ali dentro. É o medinho ali, é a ansiedade. É a necessidade de aprovação. Cara, é o detalhe. Tá tudo perfeito. Tá tudo pronto para explodir. Deus tá olhando assim. Filho, eu preciso que você passe por mais isso aqui. Só para você poder enxergar esse detalhezinho aqui. Porque se alguma pessoa chegar e falar para você, você vai se ofender. Então é melhor que Deus fala dentro de você, né? Então, você olha o detalhezinho ali, ó. Você só não tem isso aqui ainda por causa desse detalhezinho. É só um negocinho assim que falta. E às vezes não. Vou mudar. Isso é sempre, sempre Deus vai usar alguma coisa. Às vezes, essa assim, às vezes insignificante aos nossos olhos, para nos mostrar o que é esse detalhe que falta na nossa vida. Mas a gente, pela dureza do nosso coração e achar que a gente sabe demais, a gente não presta atenção. Não presta atenção. Às vezes é uma mentirinha. Às vezes é um negocinho, cara. É uma besteira, é uma falhinha. Para você destruir uma represa, você não precisa de um buracão gigante. Você precisa de uma frestinha, que a água vem e faz o resto do estrago. É um negocinho. Então, às vezes, vale a pena a gente passar pelos problemas da nossa vida, entendendo que ele é o nosso melhor amigo, para nos mostrar os detalhes que faltam para que a gente possa viver a vida que a gente tanto sonha. Grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar, curtir, mandar para outras pessoas para que essa mensagem possa chegar a mais gente. E a gente se vê no próximo Raw Podcast. Tamo junto.